Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Tenho que falar novamente para vocês algo que está no meu coração, que muitos já ouviram. Já podemos ouvir os sons dos passos do noivo vindo em direção à noiva. Já podemos sentir o bom perfume no ar daquele que é o amado da nossa alma, vindo em direção à sua noiva. A questão é: a noiva está adequadamente preparada? A noiva está adequadamente embelezada para receber o noivo celestial? Então ouçam novamente, por favor. É tempo de salão de beleza espiritual. É tempo de nós nos embelezarmos para que o Senhor possa encontrar em nós corações cativados, corações quebrantados, corações santificados, corações libertos das garras desse mundo, corações que só têm um único alvo e interesse, Ele mesmo. Irmãos e irmãs, estamos vivendo em tempo de salão de beleza espiritual. O Senhor está voltando para buscar os seus. Que nós não sejamos contados entre aqueles que, segundo a palavra de Deus, se afastarão do Senhor envergonhados. Que tristeza, meu irmão Wagner, isto. Não é verdade, Silvani? Que nós não sejamos contados com estes que se afastarão do Senhor, envergonhados. Então, consideremos no nosso coração, amados irmãos, os tempos em que vivemos. O Senhor está com seu megafone, gritando para a sua noiva: preparem-se. No seu contexto maior de todos aqueles que compõem a noiva. Preparem-se, porque eu estou voltando. Que recebamos do Senhor esta fala. A partir de mim, que todos nós recebamos esta palavra do Senhor. Preparemo-nos, pois o Rei está voltando. Vamos orar, vamos entregar esse tempo nas mãos do nosso amado Senhor. Bondoso Pai Celestial, nós te pedimos, abra o nosso entendimento espiritual, para que possamos compreender a Tua palavra, que o Teu falar possa tocar os nossos corações, e mais do que isso, amado e bondoso Pai Celestial, que nós sejamos uma igreja que responda às Tuas demandas nesse tempo do fim. Ah, Senhor, pega firme conosco, livra-nos do comodismo. Queremos, Senhor, ser tocados por Ti, para que, por meio do Teu Espírito Santo, sejamos transformados de glória em glória à imagem do Cordeiro. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler aqui os 5 primeiros versículos. A palavra de Deus assim diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio,
em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Até aqui a nossa leitura para o momento. O encargo, como a grande maioria dos meus irmãos sabem, estamos trabalhando, no livro de 2 Timóteo já. Esse é o quinto encontro, é a quinta parte desse estudo, e nós, pela bondade de Deus, podemos encerrar 2 Timóteo nesse encontro, nessa noite. Então, que o Senhor nos ajude. E o que nós vamos encontrar nesse capítulo aqui, no capítulo 4? Mais 2 conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Conforme ele tem dado nos capítulos anteriores, ele vai, então, nesse capítulo também, no 4º capítulo, dar a Timóteo mais 2 conselhos. Eu vou ditá-los para vocês, depois nós vamos trabalhar conforme o Senhor assim nos permitir. Nos versículos 1 e 2, já lido, inicialmente, nós podemos destacar aqui a expressão prega a palavra, que é o início do versículo 2. Então, qual é o conselho que o apóstolo Paulo está trazendo para o seu discípulo amado Timóteo? Que ele, então, fosse um fiel pregador da palavra, do evangelho. Este é o conselho. Timóteo, seja um fiel pregador da palavra, do evangelho. Este é o primeiro conselho. O segundo conselho que nós vamos destacar aqui, de certa forma, tem uma característica como um alerta. Paulo está aconselhando a Timóteo a estar atento àquilo que estaria acontecendo. Conforme nós aqui mesmo lemos, diz assim: haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Antes, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, seguindo os conselhos desses mestres, tendo como que coceira nos seus ouvidos, buscando as novidades. Então, Paulo então vai alertar a Timóteo, porque haveria um tempo onde as pessoas não mais suportariam a sã doutrina. Essa é a realidade. Rapidamente, passando por cada um daqueles capítulos, só para trazer aqui uma lembrança aos meus irmãos. Vocês se lembram que no primeiro capítulo nós mostramos também que o apóstolo Paulo deu 2 conselhos para Timóteo. O primeiro é: Timóteo, atice no seu coração um fogo ardente, para que você seja fiel àquele ministério que lhe foi concedido pela imposição do presbitério. Já falamos sobre isso. Atice com fogo. Não deixe que este dom que lhe foi concedido pela imposição de mãos dos presbíteros possa ser consumido. E nesse mesmo capítulo nós vimos que o apóstolo Paulo também orientou que Timóteo deveria guardar o bom depósito no seu coração. Já estudamos sobre isso. O depósito aqui é aquele tesouro maravilhoso, e nós consideramos que esse tesouro nada mais é do que o evangelho. É a palavra de Deus. Aí, quando nós formos para o 2º capítulo, novamente Paulo dará outros 2 conselhos para o seu discípulo amado. O primeiro é: Timóteo, você tem que transmitir essa verdade a outros, a homens fiéis e idôneos, para que estes também transmitam à geração futura. Isso fala de um legado geracional, que nós devemos preparar aquela geração que está vindo após nós, para que esta geração possa pegar o bastão celestial da mensagem da cruz e levar adiante. Então, esse foi o primeiro conselho, no capítulo 2, que Paulo dá a seu discípulo amado Timóteo. O segundo conselho, ele fala assim: Timóteo, entenda o que significa sofrer pelo evangelho. Porque quando você for fiel na pregação do evangelho, da palavra de Deus, você sofrerá contradições, perseguições, oposições. Então, aprenda a sofrer pelo evangelho. No capítulo 3, tem um alerta inicial, que seria um conselho inicial que Paulo está dando a Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, você esteja atento, porque nos últimos dias, de fato, a corrupção moral e espiritual estaria tomando conta de toda uma sociedade, não só dos últimos dias, conforme nós estudamos, que envolve os tempos apostólicos e até a vinda do reino do Senhor. Isso significa últimos dias. E quando eu falo o tempo do fim, é especificamente esse momento que nós estamos vivendo. Então Paulo chama a atenção de Timóteo que ele deveria estar alerta, e consequentemente nós também,
que a corrupção moral e espiritual estaria tomando conta de toda uma sociedade, inclusive do próprio povo de Deus. Ele deveria estar atento com isso. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai estar orientando a Timóteo que ele deveria também permanecer firme na pregação do Evangelho. E então entramos no capítulo 4, nesses dois últimos conselhos. Timóteo, seja um fiel pregador da palavra, um fiel pregador do Evangelho. E esteja atento, Timóteo, porque haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Então, dita estas palavras introdutórias, vamos avançar um pouco mais. Não tem como, queridos irmãos, não destacar que o período em que a igreja estava vivendo, no caso do tempo do apóstolo Paulo aqui, era um período extremamente tenebroso, de alta perseguição. Havia opressão satânica por todos os lados. Nós já falamos muito sobre isso para os irmãos. Os dias eram duros e furiosos, conforme nós já trabalhamos com os irmãos. Muitos cristãos haviam sido mortos, outros deserdados. Outros cristãos tinham abandonado a própria comunhão por medo. Outros se afastaram, apostatando da fé, seguindo falsos mestres. Outros ainda se renderam aos encantos do mundanismo daquela época. Enfim, era um tempo de trevas. Esse é o contexto da segunda carta de Timóteo. Extremamente difícil. E Paulo aqui, como nós falamos, ele está na sua segunda prisão, ele está esperando a sua sentença final para que ele fosse decapitado. E ele então, como que um canto do cisne, o seu último canto, ele escreve essa carta. E conforme nós já dissemos aqui, se nós lemos essa carta com o coração, não tem como descer lágrimas dos nossos olhos. Porque é uma carta extremamente linda e emotiva. E a gente não percebe aqui em nenhum momento no coração do apóstolo Paulo, em suas emoções, nos seus pensamentos, qualquer sentimento de mágoa, de ressentimento, de cobrança, de perguntas. Pelo contrário, ele era um homem completamente tomado pela vida de Cristo. Me lembro que eu disse para vocês, querem conhecer a Cristo? Estudem Timóteo. Estudem Timóteo, vocês vão ver na face, Paulo, e Timóteo também, vocês vão ver Cristo na face, tanto de Paulo como de Timóteo. Amados irmãos, aquele mundo, ou aquele tempo, aquele mundo estava totalmente enfermo, e o testemunho da igreja estava em ruínas. Estava em ruínas. Qual seria então o único remédio eficiente que Paulo tinha a oferecer a Timóteo? Aí entra então o primeiro conselho. O primeiro conselho que Paulo vai dar. Agora vamos colocar os olhos aqui onde nós fizemos as leituras iniciais, 2 Timóteo capítulo 4. Eu disse para vocês que o conselho está dentro dessa linha, Seja um fiel pregador da palavra. Agora, veja como começa o capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí que ele fala, no versículo 2, prega a palavra. A pergunta que eu levanto para os meus irmãos, por que o apóstolo Paulo, ele não começou aqui, essa parte da sua carta, dizendo assim, meu amado Timóteo, meu fiel discípulo Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno que não. Ele poderia falar isto. Mas ele faz 3 conjurações anteriormente. Eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Aí nós vamos ver as 3 conjurações e nós vamos ficar impressionados e verificar como que cresce exatamente esse primeiro conselho diante dessas conjurações que o próprio apóstolo Paulo vai fazer. O que é conjurar? É afirmar solenemente. O que é conjurar? É quando você está recebendo uma palavra direta, você para tudo que está fazendo e presta atenção, porque é um assunto muito sério. É como se Paulo dissesse o seguinte, Timóteo, pare tudo que você está fazendo, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou te conjurar, eu vou te afirmar de maneira solene, e eu vou fazer isso perante Deus e Cristo Jesus. Aí ele começa a falar. Aí vamos ver quais são as 3 conjurações. Assim, vírgula, que há de julgar vivos e mortos, esse é Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, olha, diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ou seja, primeira conjuração, Timóteo, saiba que Jesus Cristo é o juiz de vivos e mortos. Essa é a realidade.
É como se ele dissesse o seguinte: Timóteo, aquele que nasceu em Belém, aquele que viveu lá em Nazaré, no estado da Galileia, aquele que trabalhou numa serraria, aquele que serrou tora, aquele que andou no meio de pó de serra, é este o grande juiz desse universo. É o Deus encarnado. E diante desse juiz que há de julgar vivos e mortos, a Bíblia fala que todo mal será exposto. E não há nenhum ser humano na face dessa terra que já viveu ou viverá que não irá comparecer diante desse reto juiz. Todo mal será exposto e julgado. Tudo que foi dito no oculto será trazido à luz. Tudo, absolutamente tudo. Esse é o ponto. Então, veja só que Paulo está dizendo para Timóteo: este Jesus, lembrou, Timóteo? Esse Jesus mesmo que viveu lá, que andou no meio dos homens, que tinha calo nas mãos, que viveu uma vida reta, santa, perfeita, porque ele era o Deus encarnado. Este é o juiz de vivos e mortos. Percebam então, para que ele chegue lá no pregue a palavra, veja diante do que Paulo está construindo o seu raciocínio. Mas ele vai mais adiante. Estamos no versículo 1, depois dessa expressão que há de julgar vivos e mortos, tem uma vírgula, pela sua manifestação. Pela sua manifestação. Isso fala-nos da epifania, da sua revelação no tempo do fim, fala da sua vinda. Aquele, irmãos e irmãs, aquele que foi humilhado, aquele que foi escarnecido, aquele que foi cuspido, aquele que foi crucificado, aquele que antes de render o espírito disse tetelestai, aquele que desceu ao Hades, e o Hades ou o inferno não podia retê-lo, porque nele não havia pecado, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que ressuscitou, aquele que foi levado no mais alto e elevado trono desse universo, Timóteo, esse mesmo irá aparecer. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, Timóteo. Ele voltará, nós temos uma viva esperança. Então veja como que o assunto é interessante. Essas três conjurações têm este peso no coração. Não só de Paulo, tinha no coração de Timóteo e no nosso coração. Essa é a realidade. Mas ele ainda vai fazer uma terceira e última conjuração. Além de que pela sua manifestação, diz assim, e pelo seu reino, ou seja, eu conjuro-te pelo seu reino. Isso significa o quê? Que Jesus Cristo é rei. Ele é rei. Irmãos, o dia se aproxima em que os reinos desse mundo se curvarão ante o reino do Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, pois vocês olhem lá, está escrito assim, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Este é o rei. Entenda a força do texto aqui. Então, depois destas palavras, é que ele vai entrar no versículo 2 e fala assim, prega a palavra. Veja como cresce o valor. Veja como isso salta no nosso coração, queridos irmãos e irmãs. É extremamente importante essas três conjurações. Ele é o juiz de vivos e mortos. Ele voltará e ele é o rei. Estas foram as três conjurações que Paulo fez para que Timóteo atentasse para o assunto sério que ele estava tratando. Então ele entra aí no versículo 2, que é o primeiro conselho, prega a palavra. Prega a palavra. E eu preciso fazer um destaque aqui. Aqui não está prega uma mensagem, prega uma palavra, prega a palavra. É um artigo definido. E você tem que circular essa expressão a palavra, porque ela tem um significado muito especial. A palavra é algo professo por alguém. No caso, é a palavra professada pelo próprio Deus. Essa expressão a palavra fala de um corpo doutrinário perfeito, fala de um conjunto de verdade real, imutável. O significado desta expressão a palavra
é muito interessante. É algo que nós já estudamos lá no primeiro capítulo. Guarde o bom depósito. O depósito é o tesouro. E ali fala do Evangelho. Aí vocês se lembram, nós estudamos, eu estou falando algumas coisas, contando que nós já entendemos algo que foi dito. Lembre-se que o evangelho que Paulo pregava tinha duas características: querigma e didáscolos. Querigma é a proclamação, você anuncia em Cristo Jesus a plena salvação. O didáscolo é o ensino, ele ensinava todas as realidades. Então o evangelho é o contexto geral da palavra de Deus, e não especificamente Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida. Sim, é essa parte, mas o evangelho na sua integralidade envolve a palavra, é toda a dimensão da palavra. Então, esta expressão, a palavra, é o bom depósito, é aquele tesouro maravilhoso. A palavra que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, coloque os olhos rapidamente aqui no versículo 3, capítulo 4 de 2 Timóteo. Pois haverá tempo que não suportarão o quê? A sã doutrina. Aqui está a palavra, aqui está o evangelho, aqui está o bom tesouro. E tem mais um verso que nós não lemos hoje, o versículo 7, capítulo 4. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa fé aqui é o conjunto da verdade celestial. Não é fé, verbo, eu confiei. Não, aqui a fé é o substantivo, é a totalidade da palavra. Então aqui a palavra, o bom tesouro, sã doutrina, a fé, mesma realidade. É isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo para que ele pregasse a palavra, toda a verdade, todo o contexto dela. Então nós começamos a entender o que Paulo estava dizendo aqui para nós. Agora, o que exatamente Paulo queria que nós compreendêssemos também, quando ele está dizendo para que Timóteo guardasse a palavra, guardasse a sã doutrina, guardasse a fé, o bom tesouro? Para onde Paulo estava remetendo Timóteo? Porque nós não tínhamos então o Novo Testamento completo, como nós temos hoje. Então, com certeza, ele lançava Timóteo para o Velho Testamento, para as Escrituras que envolvem a velha aliança, inspiradas por Deus. Põe os teus olhos, capítulo 3, versículo 15. Diz aí, e que desde a infância, Paulo está dizendo para Timóteo, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Estas sagradas letras, que desde a infância Timóteo sabia, remete-nos para o Velho Testamento. Vocês se lembram que nós já estudamos também quem foram as grandes, vamos dizer assim, as grandes evangelizadoras de Timóteo? A sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Lembra que eu fiz um apelo para as mães e as avós para pregarem para os seus filhos? Então Timóteo nasceu num berço onde a palavra de Deus era anunciada. E lógico, e também quando ele conheceu Paulo, possivelmente 14, 16 anos de idade, começou a andar com Paulo com 18 anos. Quando ele recebe essa carta aqui, ele tem 32 anos de idade apenas, recebendo um peso de responsabilidade inimaginável para nós. Mas é mais do que isso. Eu falei agora então que ele nos remeteu para o Velho Testamento. Agora, no capítulo 3, onde eu chamei vocês agora há pouco, veja o versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o quê? O meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Aí ele vai falar mais algumas coisas. O que significa isso para nós? Algo extremamente importante. Porque aqui está a plena revelação de tudo aquilo que Deus estava anunciando pela palavra. Anunciar a palavra era anunciar o pleno evangelho da salvação, na totalidade. Então, o que nós vimos aqui? Que as verdades do Velho Testamento, Paulo estava dizendo para Timóteo, deveriam ser associadas a toda a verdade que Paulo estava trazendo a ele. E isso forma o cano completo do Velho e do Novo Testamento. Estou falando grego? É isso que está acontecendo aqui.
porque ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Então, Paulo está colocando dentro de um que tem uma autoridade espiritual. Paulo, você não somente absorva tudo que está escrito no Velho Testamento, mas você absorva o meu ensino. Ou seja, nós temos o cânon completo aqui. Essa é a beleza da palavra de Deus, essa é a plena revelação. Anunciar a palavra era anunciar o pleno evangelho da salvação. Isso é lindo demais. Então, prega a palavra, prega a totalidade dela, da verdade dela. Vocês se lembram também que, quando nós estudamos o capítulo 1, quando nós falamos propriamente dito do evangelho, nós encontramos lá 3 cláusulas do evangelho. Ele nos salvou, ele nos chamou com santa vocação, e pelo evangelho nós vimos que Cristo não só destruiu a morte, mas ele fez mais outras 2 coisas. Ele trouxe a vida e a imortalidade dentro de uma realidade. Ele trouxe vida e imortalidade. Olha só. Essas são as cláusulas do evangelho, já vimos no capítulo 1. Então, quando Paulo ele está escrevendo a Timóteo aqui, prega a palavra, então, da maneira como nós colocamos aqui, vimos que cresce o valor desse assunto para nós. Vimos a importância de entender que esse assunto é sério, que vimos as conjurações. O pregar a palavra aqui significa nós pregarmos a totalidade dela, que envolve, sim, o evangelho da morte e ressurreição em Cristo, mas também todos os aspectos que estão envolvidos nos mistérios da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Paulo, então, está exortando a Timóteo a pregar esta palavra maravilhosa, porque este era o único remédio para uma humanidade caída, para uma igreja que estava em apostasia. Deus não mudou a receita, meus irmãos. Deus não mudou a receita. Ele continua sendo aquele que tem uma única receita para um povo perdido: o Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê em Cristo. É o Evangelho. Isso é maravilhoso. Deus não mudou. Muitos líderes modernos, já, vocês me ouviram falar, já não tem mais a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia já não atende mais os anseios da cultura pós-moderna que nós estamos vivendo. E então nós precisamos adaptar exatamente a Bíblia às realidades culturais. Isto é uma blasfêmia. Deus não mudou de opinião. Deus não mudou sua estratégia. O mundo está assim porque nós deixamos de pregar a palavra como palavra de Deus. Estamos inventando discursos para massagear ego de pecador. Nós devemos mostrar que todos nós nascemos em pecado. Está diante de nós o juízo de Deus, um legítimo juízo. E se nós não tratarmos desse assunto, não haverá esperança. E o único meio pelo qual nós podemos sair dessa realidade é confiarmos em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, Paulo está exortando a Timóteo a pregar a palavra. Depois vocês estudam com mais afinco o contexto daquela época. Vocês viram que Paulo foi abandonado, que muitos se levantaram contra Paulo, muitos falsos mestres entraram no meio onde Paulo pregava e trouxeram ruína para o povo de Deus. Será que havia um erro de estratégia? Não. Paulo ouvir aquilo para passar a Timóteo que eles deveriam permanecer na pregação do Evangelho. Na pregação do Evangelho. A receita não mudou, meus irmãos. É o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. E é interessante que num único versículo, versículo 2, ele usa 5 imperativos. 5 imperativos. No versículo 2, de olho nele, prega a palavra. Vou falar só os verbos. Prega, insta, corrige, repreende e exorta. 5 imperativos num mesmo versículo. Olha a importância. Rapidamente dizendo, o que significa esse prega aqui, essa palavra, prega. É a primeira grande tarefa básica do cristão, proclamar o Evangelho. Irmão, irmã, você tem Deus habitando no seu coração. Você tem a resposta para um mundo perdido. Você tem a resposta para um mundo que não sabe para onde está indo. Você tem a resposta. É o Evangelho.
Anuncie a Cristo, peça sabedoria de como você deve acessar o coração dessas pessoas. Mas você tem a resposta. O mundo não tem resposta para o seu grande vazio, mas você tem. Então prega, anuncia a Cristo Jesus. Aí vem outro imperativo, insta. Significa estar preparado para todas as oportunidades. Ou em outras palavras, né, você precisa ter uma bala na agulha, para que no momento certo você possa disparar. É tão maravilhoso nós vemos aqui nosso meio, sabe, uma jovenzinha desse tamanhozinho assim, e na idade também assim, se preocupando com a vida de uma outra amiguinha. E essa jovenzinha entra em contato, manda um cântico para essa menina, fala, ó, para mim fez tão bem isso, ouça. E a resposta foi a melhor coisa que eu recebi. É assim, é assim. Você tem Cristo no coração, você tem uma palavra para ajudar o outro. Você tem. É que nós vivemos num mundo egoísta, num mundo que gravita em torno do nosso próprio umbigo. E você tem bala de sobra na agulha para evangelizar, para falar, para cuidar das pessoas. Aí vem outra palavra, corrige. Ou seja, esse imperativo está ligado com a ideia de convencer sobre o reto caminho. Você precisa corrigir. Você tem a palavra. Este é o caminho, andai por ele, diz o profeta. Esse é o caminho, andai por ele. Você sabe. Você tem o discernimento. Aí vem outra palavra, repreende. Significa que você precisa, e eu também, cobrarmos responsabilidades não cumpridas. E eu também preciso ser cobrado. O irmão está vendo qualquer coisa em mim, precisa chegar em mim. E à luz da palavra de Deus, me repreender, me ajudar, cobrar. Isso vai ser bênção para mim. E nós precisamos fazer isso com os outros. E por fim, o outro imperativo exorta, né? Aqui a ideia é uma ansiosa súplica para o ouvinte. Você precisa trazer uma ansiosa súplica para aquele que está ouvindo, mas isso com longanimidade e amor. Essa palavra exorta aqui não é simplesmente você chegar com um martelo e com uma talhadeira em cima da pessoa. Não, você vai chegar realmente com uma ansiosa súplica, mas com longanimidade e amor. Então vejam só, quando a gente destrincha um pouquinho esse pensamento, nós ganhamos riqueza de todas essas verdades. Irmãos, pregar a palavra é a poderosa vacina contra a apostasia. Pregar a palavra é uma poderosa vacina contra o afrouxamento moral e espiritual que está acontecendo. A palavra tem poder. Quanto tempo você e eu temos gasto meditando na palavra? Quanto tempo nós temos investido para conhecermos essa palavra? Queridos irmãos, que nós recebamos do Senhor essa exortação. Então, este primeiro conselho do apóstolo Paulo é extremamente precioso. Se nós esticarmos um fio de ouro para entendermos isto, no primeiro capítulo, especificamente sobre a palavra, nós fomos exortados a guardar a palavra. No segundo capítulo, nós fomos exortados a ensinar a palavra a outros. Nesse mesmo capítulo, capítulo 2, fomos ensinados a sofrer por essa palavra. No terceiro capítulo, nós fomos exortados a permanecer na palavra. E no quarto capítulo, nós estamos sendo aqui exortados a pregarmos a palavra. Veja que nós ficamos gravitando em torno da palavra. É o que Timóteo está recebendo de Paulo. Que nós sejamos, queridos irmãos, aqueles que sejam conhecidos como o povo da palavra. Irmãos e irmãs, se dediquem à palavra, ouçam a palavra. A cada dia que passa, nós vamos ser mais apertados. E o que nós temos como sustento é a palavra de Deus. Vamos dar um passo seguinte agora e olharmos o segundo conselho, que tem uma característica de alerta que Paulo está dando a Timóteo. Versículos 3 e 4 já lidos, permitam-me ler novamente, capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 4 de 2 Timóteo, versos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha só, é impressionante. Isso naquele tempo. Imaginem só quando nós remetemos para a nossa realidade hoje. A ideia aqui, queridos irmãos, é interessante. É que chegaria um tempo onde o homem naturalmente desprezaria a verdade e buscaria buscariam mestres que pregassem mensagens que causassem prazer aos seus ouvidos. Essa é a ideia aqui. As mensagens que são confrontadoras, elas não têm mais lugar no nosso coração. Hoje, na realidade, as nossas reuniões quase que se tornaram massageadoras de ego. Oferecer ao homem as soluções para os seus problemas emocionais, espirituais, e nós não podemos falar de pecado, de juízo, de inferno, de condenação, porque isso estaria ferindo o contexto do Deus pós-moderno, o Deus de amor, o Deus da graça. Irmãos, o mesmo Deus que é o Deus da graça é o Deus do juízo, é o Deus da justiça. Então nós devemos estar atentos. Então muitos, segundo Paulo, estariam naturalmente desprezando a verdade, mas buscando aqueles mestres que pregassem mensagens que trouxessem, de certa forma, um prazer aos seus ouvidos. Ensinos agradáveis, lisonjeiros, confortáveis, que não confrontem suas vidas, especialmente naquelas vidas que há coisas ocultas, escondidas, vidas de imoralidades, de perversão. Não toque aqui. Tragicamente, na época de Timóteo, era muito fácil encontrar esse tipo de mestre, ou tipos de mestres. Eram chamados, sabe como? Sofistas. Quem são os sofistas? Aqueles que pregam os seus sofismas. O que são sofismas? O que é um sofisma? É um argumento, um raciocínio. Olha só, um argumento, um raciocínio formulado com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Traz um tipo de uma ilusão. Eu crio um raciocínio, um falso raciocínio, que leva você a crer em algo que traga a você uma ilusão numa verdade. Você está enganado. É um falso raciocínio que leva, de fato, a uma verdade ilusória. E esse tipo de verdade ilusória tem levado muitas pessoas à obsessão. Hoje, no meio do povo de Deus, há muitos falsos mestres. Eles enganam o povo, levando a uma falsa verdade. Isso pode ser visto também no campo da política, nas universidades. Infelizmente, os jovens são vítimas dos sofistas, onde eles são levados a raciocinarem da maneira como se coloca na cabeça deles, e eles são levados a um falso resultado de terem crido numa verdade, mas é uma ilusória verdade. Vivemos em dias onde a verdade, não somente como a palavra, o Evangelho de Deus, mas também como o absoluto de Deus, perdeu completamente o seu real valor. Hoje, a verdade, ela não é mais tida como absoluta. Hoje, relativizou-se todas as coisas. O que é verdade para uma pessoa pode não ser verdade para mim, pode não ser a verdade para o outro. Isso significa que nós não temos mais um princípio do absoluto. Essa é a sociedade na qual nós estamos inseridos. É a sociedade relativista. Isso chama-se tempos pós-modernos, tempos pós-verdade. Agora, permitam-me lembrar vocês. Há 3 anos atrás, aproximadamente, não posso me fixar exatamente na data, mas é dentro de 3 anos, o Senhor me trouxe uma palavra, eu falei com os meus irmãos aqui. Eu quero ler um texto que na época eu não li, mas vocês vão entender. Pegue, por favor, Salmo de número 11, versículo 3. Salmo 11, versículo 3. Quando eu tratei do assunto, que eu vou expor para vocês aqui de modo rápido, eu não citei esse texto, mas ele é muito importante para nós. Salmo 11, versículo 3. Na minha versão está escrito assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vou ler de novo. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo?
Deixa eu pegar uma outra versão para vocês. Quando a decadência da sociedade chega a tal ponto, o que pode fazer o justo? Olha só, que texto mais atual. Quando a decadência da sociedade chega a tal ponto, o que pode fazer o justo? Olha que impressionante. Será que nós temos resposta para isso, olhando para o nosso contexto hoje? Agora, uma pergunta que eu levanto, olhando para a versão inicial que eu li. Ora, destruídos os fundamentos. Quais fundamentos são estes? Aí vocês vão lembrar. Eu disse para vocês que até o século XVIII, 1789, um marco na história, Revolução Francesa, a humanidade era regida por 4 princípios fundamentais. A humanidade toda não era cristã, mas o que regia a humanidade eram princípios judaicos cristãos. Verdade, e dentro dessa verdade aqui abre um zíper, você vai encontrar dentro dela 2 coisas, liberdade e justiça. Então fecha o zíper, dentro da verdade você tem liberdade e justiça. Outro ponto, você tinha família nuclear, um homem, uma mulher e filhos. Você tinha um outro princípio que era moralidade, porque se cria num Deus moral. E você tinha um 4º princípio que era valores da vida. Então a humanidade, ela, ainda que não era cristã, com todas as dificuldades, ela tinha um norte. Mas, advindo, com os jacobinos, a Revolução Francesa, aconteceu o que aconteceu, o que trouxe como resultado? Houve um ataque direto, frontal, um míssil bateu nas bases desses 4 princípios. Porque Deus é tirado de lado para que o homem, então, estabelecesse a razão como a resposta de todas as suas necessidades. Então, esse míssil implodiu. E aqui, dentro dessa situação que aconteceu na Revolução Francesa, está o útero do marxismo, está o útero também do nazismo. Tudo aqui foi nascido nessa realidade. Quando a gente estica um fio na história e chega hoje, eu pergunto para os meus irmãos, onde está a verdade? Abra o zíper, onde está a liberdade, segundo a Bíblia? Onde encontra-se a justiça? Fecha o zíper, cadê a verdade? Vivemos num mundo pós-verdade. Onde está a família? Cadê a família? Qual é o conceito da família? Ou seja, não temos, não é isso? Moralidade, o que é moral? Onde está a moral? Valores da vida. Estamos no fim, irmãos. Não tem mais retorno. Só o príncipe da paz trará jeito disso aqui. É essa a realidade. Então, quando eu disse isso para vocês naquela ocasião, é para mostrar exatamente que os princípios fundamentais foram destruídos. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Mas está uma pergunta aberta que eu deixei. O que nós iremos fazer? Nós temos que responder essa pergunta depois. Quando a decadência toma conta da sociedade, para onde o justo corre? Esta é a sua realidade, meu irmão, minha irmã. Essa é a minha realidade. Tudo isso é fruto de tirarem Deus do centro e colocar o homem no centro. É o fruto do egoísmo. É o umbigo no centro. É essa a realidade. Há 3 anos atrás nós falamos sobre isso. E vocês lembram que dentro da proposta da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, palavras lindas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Nossa, dá vontade de soltar rojão. Mas tira Deus disso aqui. Isso vira uma perversidade, como virou. Foi um banho de sangue. Rapidamente falando, paralelamente a esse movimento, lá no Reino Unido, um homem chamado John Wesley foi levantado por Deus e pregou o Evangelho por todas as partes. E a Inglaterra só não foi levada a um banho de sangue que aconteceu na França, porque um homem chamado John Wesley pregou o Evangelho. Numa cidade chamada Cromwell, cidade do interior da Inglaterra, 100 anos depois de John Wesley ter pregado, 100 anos depois, está numa cidade pequena, está lá um caixeiro viajante passando por lá, e procurando um botequim para cá, um botequim para lá, um pub, alguma coisa, que queria tomar uma, e encontrou lá um habitante lá num canto. Ele perguntou, escuta, aqui, nessa cidadezinha aqui não tem
pub, nem um barzinho. Ele respondeu o seguinte: há 100 anos atrás, passou um homem por aqui chamado John Wesley. Que testemunho, irmãos. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. Essa é a realidade. Esse é o contexto que nós vivemos. Então, queridos irmãos, esta é a situação. Esta revolução, então, atingiu em cheio os 4 fundamentos que tinham sido estabelecidos. E já fiz as perguntas, né? Onde estão aqueles fundamentos? Não existem mais. Permita-me ainda rapidamente destacar um destes que eu estou dando prioridade maior, que é a verdade que tem dentro dela a liberdade e a justiça, que esta realidade é antiga, não é de agora. Vejamos o que diz Isaías 59, isso eu falei para vocês. Isaías capítulo 59, vejam que impressionante temos aqui. Isaías 59, 2 versículos apenas, 14 e 15. Olha só. Isaías 59, 14 e 15 diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs ao longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isto e desaprovou o não haver justiça. Vocês percebem que essa questão do homem sem Deus e o homem é uma coisa impressionante? Agora, algo que nós precisamos entender aqui para discernir o que o profeta maior queria dizer com isto. Ele diz aqui para nós de modo muito claro que a verdade anda tropeçando pelas praças. Mas que são as praças? Quando nós pensamos com a nossa cabeça ocidental, Praça Rocha Pombo, Praça 7 de Setembro, aí você tem lá um busto de uma pessoa homenageada, tem uns bancos, tem lá às vezes um pipoqueiro, isso são as praças para nós. Mas, dentro do conceito aplicado aqui, praça, ou as praças, eram lugares extremamente importantes, lugares honrados e respeitados, porque ali buscava-se a verdade. Era exatamente nas praças que faziam-se o quê? Faziam-se as considerações das eleições. Nas praças se discutia os julgamentos. As praças eram lugares extremamente respeitados. Respeitados. Ou seja, quando um assunto era para ser tratado, um assunto importante, você não ia para o tribunal, você ia para a praça, porque é algo público, algo que deveria ser colocado diante da multidão. Então, quando a Bíblia fala aqui que a verdade estava tropeçando nas praças, isso significava que a sociedade estava entrando num processo de ruína e degradação em todas as suas esferas. O que nós estamos vendo hoje diante dos nossos olhos? A verdade tropeçando. Não é isto? Esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Olhemos para nós, consideremos onde está a verdade, a moralidade, a justiça, a liberdade, a família. Vocês entendem que o tempo que nós vivemos é o tempo do fim? Como recuar nisso? Agora, nós somos chamados para ser sal nessa terra e luz nesse mundo, até que o Senhor assim permita que estejamos aqui. A sociedade pós-moderna, pós-verdade, é uma sociedade que não aceita nada que possa ter uma característica de absoluto. Sim, sim e não, não, não são mais aceitos nessa sociedade. Não, impossível. A Bíblia fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não é isto? Ai do homem que faz do bem o mal e do mal o bem. Não é Isaías falando isso, capítulo 5? Ai daquele que faz do bem mal e do mal bem. A Bíblia fala isso. Então nós estamos diante de uma situação. Então Paulo, podem voltar para 2 Timóteo 4, quando Paulo ele está alertando que os homens não suportariam mais a sã doutrina, não desejarão mais a verdade, é porque estarão desejando mensagem que tragam coceira nos seus ouvidos. Qual é o caminho para o justo? Nós levantamos a pergunta baseado lá em Salmo 11:3. O que fazer? O que fazer? Então vamos responder aqui
a palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 4, vimos o versículo 3, agora o versículo 4 e 5. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as suas fábulas. Veja o 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas essas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui está. Olha que texto lindo. Então, qual é a resposta que nós devemos dar, né? Qual é o caminho para o justo? O que o justo deve fazer? Então, aqui, a palavra de Deus está dizendo para nós: ser sóbrio. Sobriedade. A palavra sobriedade aqui significa não fique embevecido com assuntos morais ou espirituais. Não é apenas no álcool físico. A sobriedade é você ter uma integralidade de mente para você discernir o que está acontecendo na história. Esse é o ponto. Sobriedade. Suporta as aflições. É lógico, se nós formos andar por um caminho que está contrário, indo de encontro com a correnteza maligna desse mundo, nós vamos ter aflições. Nós não podemos negociar o evangelho. Faz um trabalho de evangelista, ou seja, você tem que ter uma bala na agulha sempre para anunciar o evangelho. E cumpre cabalmente o teu ministério. Nós devemos chegar lá no final da nossa existência e falar assim: Senhor, muito obrigado porque eu pude completar a carreira com a tua graça. Não importa qual a realidade que nós nos encontramos, você e eu temos uma carreira. Qual a resposta do Salmo 11:3? O que poderá fazer o justo? Guarde o bom depósito, guarde o bom tesouro, guarde a palavra no seu coração. O que você pode fazer? Transmite a palavra a outros, para que outros transmitam ainda a outros. O que você pode fazer? Sofra pelo evangelho, sofra pela palavra. O que você pode fazer? Permaneça na palavra. O que você pode fazer? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Dentro desse contexto todo. Esse é o caminho para o justo. Estas 4 ordens que nós já colocamos para vocês: sobriedade, suportar as aflições, fazer o trabalho de evangelista e cumprir o seu ministério, já consideramos. Este é o segundo conselho, que é um alerta para todos nós. E você e eu só seremos protegidos quando ficarmos firmes na palavra, nos alimentando da palavra. É ela que vai verdadeiramente nos proteger. E é ela que vai nos dar graça e ousadia para podermos avançar. Rapidamente falando, então, nós temos esses 2 conselhos. Então, o que acontece, nos versículos que vão se suceder, do versículo 6 ao seu final? Eu lembro que na primeira mensagem, essa é a 5ª e última, eu falei algumas coisas que envolvem essas considerações finais aqui, Essa é uma carta linda. Paulo, rapidamente falando, versículos 6 a 8, ele vai falar assim: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, diz o verso 8, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Olha que lindo é isto. Que texto precioso que nós temos diante de nós. Então, nós temos diante dos nossos olhos um veterano de guerra espiritual. Nós temos diante dos nossos olhos um que lutou com grande valentia por 30 anos, que foi a durabilidade do seu ministério. Ele lutou como um bom soldado. Ele também, como um grande atleta, ele venceu a sua carreira, conforme nós vimos aqui. A ele está reservada a coroa da justiça. Ele também, como um paciente lavrador, ele guardou a sua fé. E ele deixou uma lavoura fértil e cheia de frutos para nós. Essa foi a vida do apóstolo Paulo. E por fim, textos que comovem. Versículo 9 fala da sua solidão. Apenas vou dizer isso para vocês. Da sua solidão. Versículo 10 fala que ele foi abandonado. No versículo 13 fala que ele sofreu privações. No versículo 14 fala que ele foi traído. No versículo 16 fala que ele sofreu ingratidão dos próprios irmãos. E no versículo 21 fala que ele passou muito frio. Essa foi a história do apóstolo Paulo. Tão diferente dos modernos apóstolos, Tão diferente. Essa foi a história do apóstolo Paulo. E você não vê um A. Ele entregou-se
completamente aquele que julga retamente todas as coisas. Para vocês terem uma ideia, para essa carta chegar até Éfeso, levaria em torno de 3 a 4 meses até chegar lá. E para que Timóteo pudesse, então, ler a carta e fosse até ele, mais 3 ou 4 meses. Não sabemos se Timóteo viu Paulo. Não sabemos. Mas Timóteo tinha um amor por Paulo. E Paulo por Timóteo. Era um pai e um filho. Mas nós não sabemos se eles se viram pela última vez. Mas a carta ficou. A carta ficou. Eu vou perguntar, vocês se encontraram antes de tudo aquilo? Essa é uma pergunta que eu devo fazer. Timóteo, deu tempo de você chegar lá, dar um abraço no velho guerreiro, no velho batalhador da fé? Porque aqui nós não temos o registro. Então nós temos diante de nós essa carta tão linda, tão maravilhosa, tão preciosa para o nosso coração. Queridos irmãos, que não seja apenas mais estudos bíblicos, mas que sejamos desafiados a sermos pregadores dessa palavra, a anunciar esse evangelho a tempo e fora de tempo, porque os dias são maus. Que lição para nós! 8 conselhos que devem ser acatados por cada um de nós. Que verdadeiramente a palavra de Deus ocupe o coração de vocês e o nosso coração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa carta que nós estudamos. Ela é tão desafiadora, ela é tão linda, que verdadeiramente os nossos corações tenham sido tocados pelo seu falar, pela sua palavra, que seja transformada em vida em nossos corações a tua palavra, que nós consideremos com seriedade tudo isto. Dá-nos amor pela tua palavra, Senhor. Desperta um avivamento de amor pela tua palavra. Nós queremos ser aqueles que vivem nesse tempo, sendo sal na terra e luz nesse mundo. Ajuda-nos, Senhor, pela tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, que todos nós tenhamos, ao longo dessa semana, oportunidade para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra. Deus abençoe a todos.